conheço um monte de empreendedor que tem conhecimento pra caramba do seu negócio e do seu nicho e não está colocando esse conhecimento à prova para capitalizar o teu negócio por falta de conhecimento. Eu sou Ricardo Corrêa, sou CEO da Ramp de Host, aqui do canal Ramp Up, e eu embarquei nessa jornada de atuar como um creator B2B há mais ou menos um ano, e hoje eu vou compartilhar com você a estratégia que eu tenho seguido. Mais do que isso, eu vou quebrar ela etapa por etapa para tornar super simples e palatável para você começar a sua jornada de criador B2B, independente do tempo que você tem para dedicar para essa estratégia. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te agregar um conhecimento novo, por isso eu já peço o seu like e te convido também a seguir o canal Ramp Up, esse canal onde eu estou sempre compartilhando estratégias de crescimento para empresas B2B. E aí, caindo para dentro do conteúdo, como eu falei, a pegada no vídeo de hoje é falar sobre como construir uma estratégia para ser um creator B2B. Eu estou quebrando essa estratégia em 3 estágios, vamos dizer assim, do básico, passando pelo intermediário, até chegar no nível avançado. Você precisa ir do básico ao avançado? Não necessariamente, vai depender das tuas ambições e vai depender também do teu negócio, do mercado que você atua. Talvez para muitas lideranças B2B ficar só ali no estágio 1 já seja suficiente. Eu particularmente percorri os 3 estágios, me considero aí no terceiro e vou compartilhar como tem sido cada um deles. Começando aí pelo primeiro estágio, onde o foco é construir a audiência. Se você vai operar como um creator B2B, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter para quem comunicar. Não adianta você partir do completo zero já tentando lançar conteúdos profundos, eventos e coisas mais complexas, se você não tem nem para quem anunciar esses materiais. Eu digo isso por conhecimento de causa, a gente já cometeu esse erro aqui na Hamper, por isso eu venho colocando tanto tempo e energia em construir a minha própria audiência, por mais que você tenha base de e-mail na sua empresa, etc., não vai ser suficiente para você construir uma relevância, uma presença digital. Então você vai precisar se dedicar a construir a audiência. Eu recomendo que esse primeiro estágio tenha dedicação de pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses para você validar se está funcionando ou não. E pelo menos 6 meses, dentro dessa mesma janela de 6 meses, para você decidir se está na hora de dar um próximo passo e assumir uma complexidade maior ou não. Dentro desses primeiros meses, o foco aqui é você identificar o teu canal primário. Se você é B2B como eu recomendo de largada o LinkedIn, mas se não, faça um estudo de qual que é o seu canal, o canal principalmente onde está o seu ICP, né? Onde está o seu nicho. Eu diria que para 90% das empresas esse canal é o LinkedIn. E o LinkedIn ele ainda tem uma grande vantagem, embora existam algumas ressalvas. Ele é um canal onde a gente tem um público majoritariamente B2B, os tomadores de decisão das empresas estão lá. Ainda é relativamente simples de trabalhar no LinkedIn, porque a maior parte dos conteúdos lá são texto puro, e o LinkedIn ainda entrega muito bem os conteúdos, por mais que o engajamento sobe e desce na rede, o LinkedIn ainda entrega muito mais do que outras redes como Instagram e TikTok, principalmente para quem está começando e ainda tem um sarrafo baixo, vamos dizer assim, não tem capacidade de produzir materiais como Reels, dentre outras coisas, mas consegue se dedicar a produzir um conteúdo de texto puro, que é o que eu faço 90% das vezes. E uma vez que a gente escolheu o canal, a gente precisa definir o nosso posicionamento, que basicamente passa por quem eu sou na rede e qual é o meu nicho. É claro que eu não vou conseguir dar uma aula de posicionamento e nem uma aula muito profunda de LinkedIn aqui, por isso eu sempre te convido a seguir o meu canal, porque eu estou sempre dando aulas avulsas e aprofundando em alguns temas específicos. Aqui eu quero trazer uma visão geral da estratégia passando pelos estágios, mas olhando para posicionamento, eu te convido a pensar quem é você, e aí você pode usar essa matriz muito simples aqui, que eu uso para mim, onde eu penso os temas que eu sou especialista,
na intersecção de temas que são interesse do meu público, na intersecção de temas que estão ligados ao meu negócio. É na intersecção desses 3 vetores que eu defino quem eu sou, que tipo de assunto que eu falo, o meu tom de voz e por aí vai. Além disso, é claro, fundamental eu definir qual que é o meu nicho. Se eu entrar no LinkedIn tentando falar com todo mundo, eu não vou falar com ninguém, vou fracassar. Eu falo com o nicho B2B, mais especificamente com empreendedores, com líderes de vendas, com líderes de marketing, até um público amplo para começar. Eu já estou nessa jornada há um tempo. Então encontre quem é o seu nicho para você não sair desperdiçando cartuchos por aí. E uma vez que você já sabe canal LinkedIn, você já sabe quem é você e o seu tipo de conteúdo, você sabe o nicho que você vai se comunicar, você precisa determinar uma frequência. Eu publico desde que eu comecei todos os dias, mas é uma questão de como eu me adequo às coisas. Eu tenho dificuldade de ter coisas no meu calendário que eu faço dia sim ou dia não. É a mesma coisa com exercício físico, dentre outras coisas da minha vida. Para mim é mais fácil quando entra numa rotina diária. Então eu produzo conteúdos para o LinkedIn todos os dias. Falho algumas vezes, muito pontualmente, mas diria que 90% do tempo eu estou cumprindo esse meu calendário. E aí te recomendo a usar qualquer ferramenta de calendário possível para você se organizar. Eu uso o Notion, mas você poderia usar até uma planilha para se organizar, para não ficar só com documentos perdidos ali no Google Docs, né? E aí você pode determinar uma frequência. Eu sugiro no mínimo 2 a 3 vezes por semana, senão é uma frequência muito baixa, você não consegue criar memória ali no seu público, também difícil de você construir audiência de forma relevante. Mas como eu falei, eu publico todos os dias. Esse calendário que está na tela é o meu calendário de maio, que prova que eu publico todos os dias, alguns dias, como por exemplo no dia que eu solto a minha newsletter, eu publico 2 vezes no dia, tá? Mas você não precisa começar colocando tanta energia quanto eu já comecei colocando, mas eu comecei a minha estratégia há um ano atrás muito consciente, eu queria intensificar muito já desde largada. O esforço para você se programar nesse primeiro estágio você tem que reservar um tempo semanal para você escrever conteúdos, postar esses conteúdos no LinkedIn e também interagir com os comentários dos seus conteúdos e os comentários de outras pessoas. Publicar no LinkedIn todo dia, responder aos comentários e interagir nos comentários dos outros é um tripé fundamental para você construir audiência, tá certo? E aí muitos me perguntam, pô, mas não dá para pedir para minha área de marketing escrever? Dá para contratar um freela ou uma agência? Eu não vou entrar muito no mérito, assim, até dá, mas não é assunto para esse vídeo. Minha recomendação é que você se dedique, como eu falei, conteúdo no LinkedIn normalmente é conteúdo puro texto, não precisa passar por uma agência, nem ter alguma criação muito complexa. Na verdade, eu nem recomendo. Quanto mais a gente cria, mais pasteurizado fica o conteúdo, mais cara de propaganda fica. Então, começa você e saiba usar o ChatGPT ou qualquer outra IA a seu favor. Naturalmente, aqui eu não recomendo que você delegue para o ChatGPT escrever os seus conteúdos, mas você pode usar o ChatGPT para ter brainstorms de pautas e você pode usar o ChatGPT para revisar e refinar o seu conteúdo. Só aí você vai ter ganhos imensos de produtividade, mas a minha recomendação, se você quer ser um creator B2B relevante, produza o seu próprio conteúdo, beleza? Como eu falei, para muita gente, galera, muita gente mesmo, só esse trabalho de LinkedIn já é bem suficiente para construir audiência e para começar a mexer os ponteiros ali dentro da empresa. Mas existe sempre um desafio na jornada de fazer as pessoas que acompanham os seus conteúdos no LinkedIn de fato fazer negócio com você. Então eu vou tentar entregar estágios mais avançados e trazer componentes que vão te ajudar a converter essa audiência em uma audiência mais engajada, eventualmente em leads, eventualmente em vendas. Então, vamos olhar agora para o estágio 2. Né? Uma vez que eu começo a construir a audiência no estágio 1, importante a gente engajar essa audiência. É importante a gente ter em mente que a audiência no LinkedIn ela não costuma ser muito engajada, porque os conteúdos no LinkedIn são muito expressos, né? Um conteúdo de texto puro, o pessoal vai dedicar 2 minutos ali para ler o seu texto
E se a dedicação da sua audiência for de coisa de 2 minutos por dia, 5 minutos por dia, é muito baixa para você ainda exercer alguma influência na tomada de decisão daquela pessoa. Por isso, eu recomendo que você crie a sua audiência no LinkedIn, mas consiga descer essa audiência ao longo do seu funil, usando outros canais que te possibilitam engajar mais. Então, eu recomendo olhar para esse segundo estágio somente a partir do seu 6º mês. Não é uma regra absoluta, eu comecei isso quase que de forma concomitante com as minhas publicações de LinkedIn, mas como eu já falei, eu iniciei já com a cabeça feita de que eu ia colocar uma dedicação integral. Então eu já comecei com o playbook completo, mas não recomendo para quem não tem proficiência de produção de conteúdo já começar fazendo estágio 1 ou 2 por conta do tamanho da complexidade que você vai ter que absorver. Faz o estágio 1 por pelo menos 6 meses, aprende, ganha proficiência, até tendo mais audiência você vai se motivar mais a dar os próximos passos. O objetivo aqui no segundo estágio é a gente conseguir capturar uma parte da audiência. Por que eu digo capturar uma parte da audiência? Porque quem te segue no LinkedIn não é um lead, você não consegue mandar um e-mail para essa pessoa a qualquer hora. Na verdade até consegue, se você for cliente Hamper, por exemplo, você consegue usar o produto da Hamper para ir lá e capturar aquele contato, descobrir o e-mail dele, mas não é esse fluxo de trabalho que eu estou falando aqui, né? Eu não estou falando em capturar para fazer campanhas outbound. Eu estou falando em você capturar a sua audiência para você ter acesso, para se você quiser mandar um e-mail um dia fazendo um lançamento para essas pessoas, você de fato ter acesso a essas pessoas. Outro objetivo é prender a atenção. Como eu falei, no LinkedIn a atenção é muito dispersa. Você está ali no feed, basta você pensar no seu comportamento, né? Você para no máximo 2 minutos para ler uma publicação e depois continua rolando. Redes sociais de feed são muito dispersas. Ao passo que redes sociais ou plataformas, né, como por exemplo o YouTube ou o Substack, você realmente abre um conteúdo por vez e dedica tempo. Então, pense nisso como um creator B2B, que prender a atenção da sua audiência é fundamental, né? A audiência nos tempos de hoje é a moeda da vez. E outra, construir autoridade. Dá para construir autoridade só publicando no LinkedIn? Dá, mas você vai fazendo isso a conta gotas. Uma newsletter bem escrita, por exemplo, uma única edição constrói muito mais autoridade do que talvez 10 posts de LinkedIn juntos, tá? Tenha isso em mente. E aí, como fazer? A gente vai fazer um conteúdo profundo uma vez por semana ou uma vez por quinzena. E aí, quando eu digo conteúdo profundo, é um conteúdo como esse aqui. Eventualmente, você me segue no LinkedIn e vê que todo dia eu solto uma dica lá. É uma dica rápida. Aqui você já está dedicando comigo 10, 15 minutos para entender um entendimento muito mais profundo. No meu canal de YouTube, eu consigo ir realmente deep nos assuntos e expressar um pensamento meu ou um método meu com começo, meio e fim. Eu particularmente exploro o YouTube, então eu solto um vídeo semanal como esse aqui nesse canal Ramp Up, então essa é uma print do meu canal. E a mesma pauta que eu estou trabalhando no YouTube, eu estou trabalhando no meu Substack também. O Substack, para quem não conhece, é uma plataforma de newsletter. Se eu fosse escolher um único, eu escolheria só a newsletter. Porque você consegue aproveitar muito do seu conteúdo já do LinkedIn para transformá-lo em newsletter e vice-versa. Você consegue também pegar fragmentos de um artigo seu e transformar em post de LinkedIn. A barreira para entrar no YouTube é mais alta. Você pode imaginar, exige filmagem, exige algum tipo de infraestrutura para você conseguir gravar com mínima qualidade. Então, se fosse escolher apenas um, eu escolheria a newsletter. E uma dica também, e sei que muita gente tem ressalva com esse formato de conteúdo, mas eu particularmente nado de braçada fazendo isso, é você fazer lead magnet, ou seja, você usar o seu perfil de LinkedIn quando ele já está aquecido, né, quando você já produz conteúdo todos os dias, para eventualmente você lançar materiais profundos, como por exemplo um e-book ou uma ferramenta, alguma coisa que você criou, você usa o seu perfil de LinkedIn para lançar esse material, pede para a galera comentar eu quero ou qualquer outra coisa, e a galera que comenta eu quero, você manda para eles uma landing page para a galera baixar o material, e a partir da landing page você captura aquele lead. Todos esses 3 canais que eu falei, YouTube, newsletter e os lead magnets,
você consegue capturar a sua audiência, é um lead muito mais valioso, né? Não dá para comparar. Por exemplo, um seguidor da sua newsletter vale muito mais do que um seguidor de LinkedIn, não tenha dúvidas. E um lead que baixou um material seu é um lead que você pode fazer contato com ele, se relacionar com ele, tentar prospectar para tentar vender para ele e por aí vai. E aí, para fechar, o esforço aqui é além do tempo de LinkedIn que você já dedicava no estágio 1, você precisa dedicar aí um tempo semanal para produzir um conteúdo profundo. Eu levo para cada edição de newsletter umas 3 horas aí para escrever. E para cada vídeo de YouTube, pelo menos uns 30 minutos roteirizando e pelo menos mais uns 30 minutos produzindo, né, gravando como eu estou fazendo agora. Só que ainda tem todo um trabalho de edição, um trabalho de capa, um trabalho de publicar isso no YouTube e aí já não sou mais eu. Quando eu trabalho no meu LinkedIn, é importante dizer que eu trabalho sozinho. Meu time de marketing ou outras pessoas não põem a mão no meu LinkedIn. Agora, quando eu vou para YouTube, por exemplo, que, como eu falei, tem capa, tem edição, tem efeitos, aí eu já tenho um time me ajudando. No meu caso aqui na Hamper, o time de marketing me ajuda, mas você poderia começar com freelancers, eventualmente, um designer para fazer suas capas e um videomaker para te ajudar com as edições dos vídeos, já é um bom início. Se você faz só LinkedIn newsletter, talvez sozinho você consiga, ou sozinho com um freela que te ajude a fazer umas imagens, você já consegue ir. E aí agora, olhando para o terceiro estágio, né? Então, frisando o que a gente viu até aqui, eu estou construindo audiência, eu estou engajando mais a minha audiência, agora eu quero me relacionar mais com a minha audiência. Por que me relacionar? Quando a gente olha, por exemplo, YouTube, newsletter, LinkedIn, as pessoas podem comentar? Podem. Você pode ir lá dar uma réplica no comentário? Pode também. Mas não é um relacionamento tete a tete, é um relacionamento real time, vamos dizer assim. É um relacionamento assíncrono, um pouco mais frio. Quando você cria relacionamento com a sua audiência, a chance de você conseguir vender, ela é muito maior. Dá para vender nos outros estágios? Dá. Mas é mais fácil vender quando você tem um relacionamento. E aí, para olhar para ações de relacionamento, eu recomendo a partir do 12º mês, ou seja, você já tem pelo menos um ano construindo audiência e engajando essa audiência, já ganhou proficiência com os seus conteúdos, já acreditou que esse troço funciona de fato, tem minimamente time estruturado para te ajudar, e aí você vai olhar para fazer ações mais complexas, você vai olhar para relacionamentos one to few, né? Ou seja, como que eu sozinho consigo falar com um público de 50 pessoas, 100 pessoas, real time, né? E isso pode ser numa live no YouTube, uma live para sua base, ou pode ser um evento presencial, já vou falar mais disso. Gerar experiência é algo interessante, então, seja numa live, mas principalmente num evento presencial, você consegue engajar a sua audiência em uma experiência pensada. Por exemplo, a gente faz eventos aqui pela Hamper e a gente pensa em tudo, desde o lugar que a gente escolhe, a experiência de palco, o que a gente vai servir para comer. Tudo isso compõe uma experiência de como a gente quer que fique memorizado, né, na cabeça da nossa audiência. E sem dúvida, em ações de conteúdo para relacionamento, é muito mais fácil você gerar venda do que somente fazendo publicação no LinkedIn. Uma pessoa que está num evento seu, numa live sua, ela já dedica uma atenção, ela se sente próxima de você a ponto de confiar para comprar. Em especial se você está no B2B, você não vende no arrasta para cima, né? Você não está vendendo ali um infoproduto, você não está vendendo um produto de varejo ali que a pessoa vê uma publicação e comprou por impulso, né? Aqui a gente está falando de construir uma jornada de construção de audiência, de autoridade, de relacionamento com o teu público para que você consiga vender. E aqui a gente está falando majoritariamente de eventos presenciais e de lives, então eu tenho aqui no meu visor no lado esquerdo uma imagem de uma live recente que a gente fez no YouTube da minha empresa, da Hamper, que sou eu e o Kesley, que é head de vendas da Hamper, e a gente está falando sobre prospecção no LinkedIn. Devia ter talvez 500 pessoas online, 1.000 pessoas online, que é o que costuma ter nas nossas lives. E nessas lives, além de transmitir o conteúdo, a gente faz call to action de venda de produto. Então, o nosso foco é, durante 55 minutos, gerar valor, mas durante 5 minutos, colher valor. Então, a gente faz call to action de produto. E a gente faz eventos presenciais. Então, essa outra imagem é de um evento recente, feito na semana passada, no Rio de Janeiro,
Sou eu e a Lúcia aqui no palco, né, num painel de discussão. E esse é um evento do Rampap, então essa minha marca Rampap que eu uso na newsletter, eu uso no YouTube, eu uso ela também para eventos presenciais, é a nossa marca educadora. Os Rampaps, os eventos, são eventos de um dia inteiro, então são alguns palestrantes, dentre eles eu, tem momentos de mentoria, momentos de discussão, e são eventos onde a gente coloca 100, 150 pessoas numa sala e a gente consegue agregar muito valor para essa galera. Realmente é um conteúdo que transforma a empresa de quem vai, transforma a carreira de quem vai, mas por conseguinte a gente consegue também vender no evento. Vai muito cliente já da casa, mas vai também leads, e certamente um lead que vai num evento, ele está muito mais propenso a comprar da minha empresa depois que ele foi no evento. A gente tem N dados que provam isso aqui na Hamper. Outra coisa importante de a gente ter em mente é que, além de ter essas ações mais one to few ou até one to many, né, onde você consegue impactar uma audiência ao vivo ou até mesmo presencial, transmitindo ali o seu conteúdo, uma coisa importante desse estágio é a maturidade do seu sistema de conteúdo. E, como eu falei, eu me considero nesse estágio e acho que já temos uma maturidade aqui dentro do projeto Rampap, uma maturidade bastante grande de gestão dos conteúdos, das pautas, né? Então aqui eu tô falando, quando eu falo em sistema de conteúdo, eu tô falando de trabalhar com pautas planejadas. Eu já não acordo mais com a vontade de falar do tema do dia, eu tenho pautas que naturalmente eu vou reordenando ela conforme o meu interesse, mas eu já procuro ter em mente as pautas das semanas seguintes que eu vou falar. Eu começo a ter sinergias entre os meus canais, então o meu LinkedIn alimenta a minha newsletter, que alimenta o meu YouTube, que alimenta o meu evento. As pessoas que baixam nos meus lead magnets, por exemplo, do LinkedIn, eu importo elas para minha newsletter, eu ofereço o meu evento para essa galera, então existe uma sinergia entre isso. Existe muito reaproveitamento de conteúdo, então muitas vezes um conteúdo que eu faço para newsletter me toma 3, 4 horas, mas depois, se eu fragmentar aquele conteúdo, eu já tenho pré-pronto ali 3, 4 publicações de LinkedIn. A mesma coisa é com o YouTube. O mesmo roteiro que eu uso para fazer o vídeo de YouTube, eu uso ele como ponto de partida para minha newsletter. E uma coisa legal é que você começa a criar os seus próprios formatos. E aqui, galera, tem um valor tremendo. Quando eu digo próprio formato, como por exemplo, eu estou fazendo um vídeo aqui no YouTube usando um diagrama no Miro. É um formato, vou dizer assim, eu sou o único criador de conteúdo no mundo que faz isso? Não, mas é um formato muito particular meu e de outros poucos criadores que eu vejo. Se você olhar os meus formatos no LinkedIn, eu já tenho um formato muito próprio e eu tenho mapeado uns 3 ou 4 formatos na minha cabeça que eu procuro explorar. Quando você tem formatos, produzir conteúdo fica muito mais fácil. Todo esse conjunto de coisas que eu falei, eu expliquei de uma forma muito simplista, mas são coisas muito mais complexas. Por isso, eu vou gravar um próximo vídeo, até em comemoração que eu estou comemorando esse 1 ano atuando como Creator B2B. Eu estou trazendo esse primeiro conteúdo numa visão mais de passo a passo, né? de estágios, até pensando em quem está começando do completo zero. No próximo vídeo, eu vou demonstrar o meu sistema de conteúdo e como que eu gerencio toda essa agenda de LinkedIn, YouTube, newsletter, eventos, como que eu reaproveito conteúdo, como que eu crio sinergia entre os canais. Por isso, mais uma vez, segue o canal aí e ativa o sininho para você ser notificado quando o próximo vídeo sair. Mas daqui uma semana eu vou publicar um vídeo entrando mais dentro do meu processo. Só para fechar esse terceiro e último estágio, pensando aí em esforço, você tem todo aquele esforço de LinkedIn que eu já tinha falado, você tem o esforço de produzir um conteúdo semanal profundo, seja de YouTube, seja de newsletter, seja dos dois, e você tem também a dedicação do evento mensal. A nível de time, aqui já é muito difícil de fazer sem um time de marketing ou sem o apoio de uma boa agência. A nossa opção aqui é fazer com time de marketing, que aqui, para essa engrenagem toda funcionar, envolve mídia paga, envolve o evento, né? E aí tem a escolha do lugar, a contratação do hotel, do coffee, a organização da agenda dos palestrantes. E aí é muita complexidade de fato para tocar sozinho, né? E aí eu, como um creator de conteúdo, no meu evento,
eu dou naturalmente assim as diretrizes do que eu espero para o evento, mas eu me envolvo muito pouco no operacional porque eu tenho um time competente para olhar para isso. O meu foco no evento é ser muito mais o estrategista do evento e principalmente o palestrante ali do evento, mas eu tenho um time para me desafogar. Assim como no meu canal de YouTube, por exemplo, eu penso os conteúdos, eu gravo os conteúdos, mas quem toca mesmo o meu canal é o time de marketing. Então, nesse estágio de maturidade, ter um time te apoiando é fundamental. E para fechar, além de te convidar a seguir o meu canal para você receber aí o próximo vídeo, eu falei algumas vezes do meu evento. Então, se você já me acompanha aqui no meu LinkedIn, se você já segue a minha newsletter, você já é uma pessoa engajada comigo e sabe o valor que eu consigo entregar a partir de conteúdo. E se você só me conhece no digital, imagina o tamanho do valor que eu consigo te entregar no presencial. Por isso que eu quero te convidar para estar na próxima edição do Ramp Up Tour. A gente está gravando agora no finalzinho de julho, a próxima edição é em agosto em São Paulo, mas esse ano de 2025 a gente ainda tem outras edições em São Paulo, a gente ainda vai passar por Curitiba e por Goiânia, então programe-se para estar com a gente, é um dia inteiro de evento, muito conteúdo denso. Eu abro a caixa da estratégia de go-to-market da Hamper, eu abro a minha estratégia de LinkedIn, aí eu entro muito mais profundo do que eu entrei aqui, mas tem também outros palestrantes que vão falar sobre ABM, sobre gestão de time de vendas, sobre geração de leads e por aí vai. Então é um dia inteiro de conteúdo imersivo. Te convido a estar comigo, se programa, vai ser um prazer te receber no próximo Ramp Up. É isso, nos vemos em breve. Grande abraço.